aonde que um expert em calibração começa? Ele vai olhar o chicote? Não vai olhar o chicote. Ele vai aonde? No login. Mesmo que as pessoas já tenham falado que olharam o login. Beleza? Então, eu vi lá na pesquisa que eu mandei no Telegram que a maioria de vocês, a grande maioria, sonha em trabalhar na área ou já trabalha na área, certo? Então, eu sei que vocês estão mais focados, o objetivo de vocês ou é trabalhar na área ou vocês já trabalham, não é tanto por hobby, beleza? Por isso que eu comecei a pensar, cara, quais foram os desafios que eu tive, que eu tenho para trabalhar na área, certo? E uma das coisas que eu lembrei são, assim, serviços que sempre que aparecem eu falo, putz, espera aí, deixa eu ver bem se eu vou fazer, certo? Por quê, galera? Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu sei como que é o começo. No começo, você tem muito mais horário disponível do que serviço. Isso é natural. No começo você tem muito mais horário, agenda livre, do que agenda lotada. E no começo é natural que você faça o quê? Você pegue tudo que apareça. Pô, ligou o telefone, o cara, não, eu faço, vamos lá. E isso é natural. Não tô falando para vocês não fazerem isso. Mas o que eu quero passar de filosofia para vocês aqui é o seguinte: e depois? E depois daquele serviço? Acompanhem comigo que vocês vão entender o que eu quero falar. O que eu vou falar aqui hoje não é que assim, eu vou falar de desafios técnicos. Cara, tome cuidado em fazer um motor com injeção direta. Não é isso. É um negócio além do técnico. É um negócio além do técnico, tá? Eu quero que vocês sempre pensem no seguinte: vale a pena a longo prazo e vale a pena financeiramente? São dois pontos que vocês têm que avaliar, certo? Vamos dar aquele exemplo que eu falei nas lives anteriores. Quando você vira e fala assim, vou fazer aquele serviço, aquele primeiro serviço, lembra? De graça para eu conseguir autoridade no meio, para eu ter provas e para eu também aprender, perfeito? Se você não tiver uma estratégia que você acredite que isso vai valer a pena a longo prazo, não vale a pena você pegar, beleza? Por isso que você tem que fazer essa análise a longo prazo e não analisar só naquele primeiro serviço. E o outro ponto é financeiramente. Então você tem essas duas balanças. No de graça não vale a pena financeiramente, porque quando você trabalha de graça, na verdade, não existe trabalho de graça. Quando você não recebe para o seu trabalho, você está pagando para trabalhar, porque você está dedicando hora, perfeito? E você vai ter custo, fatalmente você tem custo. O custo da internet, o custo de uma ferramenta que você vai ter que comprar, o seu custo de deslocamento até o cliente. Então, quando muita gente acha que vai trabalhar de graça, mas na verdade, se o cara for pôr na ponta do lápis, o cara está pagando para trabalhar. Trabalho de graça é aquele que você recebe e os seus custos são iguais ao que você recebeu. Isso é trabalhar de graça. Olha só que sacada. Quando você trabalha de graça é isso. Você recebe, você tem os seus custos, um é igual ao outro. Então você acabou trabalhando de graça. É assim que eu vejo, beleza? Não aquele serviço que você não recebe. Tá? Então sempre tome cuidado com esses custos. Outro ponto muito importante. O que eu quero dizer com serviços que você tem que tomar cuidado em pegar, tá? Eu vou dar alguns exemplos de serviços que eu peguei e depois eu me ferrei e depois eu aprendi, falei, ó, esse tipo de serviço aí o cara tem que tomar muito cuidado em pegar. Porque é o tipo de serviço que às vezes você vai ter que dedicar um tempo e um esforço grande, perfeito? E eventualmente é o tipo de serviço que não dá para você cobrar algo. Não, deixa eu explicar melhor. Não é que não dá para você cobrar algo. É o tipo de serviço que ele parece simples, mas ele é trabalhoso. Galera, tem uma diferença muito grande entre o negócio ser complexo e trabalhoso. Perfeito? Então, assim, existem serviços que são
simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu virar e falar assim, ó, a gente tem aqui 3 quilômetros de chicote e a gente precisa passar termorretrátil nesse chicote. Cara, isso é um serviço simples. Passar termorretrátil num chicote é um serviço simples. Você vai pegar uma proteção e passar no meio dos fios. Só que é um serviço extremamente trabalhoso. Perfeito? É um serviço extremamente trabalhoso. Então, você tem que tomar cuidado, porque, cara, vai levar um puta de um tempo. E é sempre bom a gente ter uma noção, quando o serviço é longo, do valor por hora que você vai cobrar. Você entendeu? Eu vou repetir um negócio que eu falei numa live anterior. Existem serviços que você não cobra por hora. Eu vou dar aquele exemplo. Um cara tá com problema num carro, o carro tá falhando, um monte de gente já pegou para fazer, é um negócio que ninguém consegue resolver. Daí você vai lá porque você dedicou por anos, você conecta o notebook, olha o login, acha o problema, troca, abre o software da ICU, muda um valor, dá enter, salva na memória e resolve o problema para sempre. Você levou 3 minutos para resolver. Você vai cobrar por hora o serviço? Não vai. Não vai, porque são 3 minutos que valem muito. E não é a questão do tempo. Vocês já escutaram aquela história do... Vou contar uma historinha rápida aí. Que é uma história que representa muito isso aqui. Eu espero que vocês, depois dessa live, levem esse aprendizado para vocês. Que é aquela história de uma empresa que tinha um monte de máquina. A empresa trabalhava 24 horas por dia. E eles tinham uma máquina principal que era responsável, só aquela máquina era responsável por 60% da produção da empresa. E a máquina funcionando, pum. Quando a máquina dava problema, vinham os engenheiros da empresa e resolviam o mais rápido possível. Porque máquina parada é prejuízo, perfeito? Os caras iam, resolviam, pum, voltavam. Então, sempre que a máquina parava, era um evento na empresa, porque aquilo não poderia acontecer. Um belo dia, a máquina parou e os engenheiros não conseguiram resolver. E vai, daí chamou o cara do outro setor, os caras olham, a máquina não ia. Beleza. O que aconteceu? Cara, vamos ter que chamar um cara de fora. Chamaram um cara, o cara foi lá, trabalhou, nada. Chamaram o outro, o cara foi lá, trabalhou, nada. Chamaram o terceiro, o cara foi lá, olhou, o que aconteceu? Ah, a máquina parou. Antes de parar, o que ela tinha feito? Não sei o que, tal. Analisou alguns dados, pegou. Você tem uma chave Phillips fininha aí pra mim? Não, mais fina que essa. Beleza, pegou. Mexeu num negocinho aqui. Aperta aí. Pá, funcionou. Puta, que legal, voltou. Os caras olharam e falaram, não, vai dar pau de novo. Esperaram lá meia hora, o negócio funcionando, tudo perfeito. Vamos pagar o cara. E aí, quanto custou o serviço? O cara virou R$1 milhão. Se alguém já conhece essa história, manda eu já conheço no chat. Cara, o quê? R$1 milhão? Pra apertar um parafuso, cara? Daí o cara virou e falou assim, era um japonesinho especialista. O cara virou e falou assim, não. Pra apertar o parafuso é R$1. Mas pra saber o parafuso que eu tô apertando é R$999 mil e R$999.999. Então, resumo da história. Existem serviços que você não se cobra por tempo. Beleza? E isso é muito importante vocês no início da carreira terem em mente. O que eu estou falando agora é para vocês tomarem cuidado com outro tipo de serviço. Às vezes, a gente pega um serviço que parece simples, olha só, parece simples, mas ele é simples. Ele não é complexo, só que ele é muito trabalhoso. E daí você vai levar muito tempo. Só que o ponto central da live de hoje não é só serviços que são simples, mas trabalhosos. São serviços que, além de simples e trabalhosos, entra no seguinte ponto. Pelo menos eu sou assim. Quando alguém chama a Twizy para resolver um problema ou para fazer um serviço,
eu quero resolver o problema. A Twizy não chama Twizy porque a gente acha bonitinho o nome. Twizy vem do verbo facilitar em inglês. Então nosso objetivo é o seguinte, cara, o cara tá com problema eletrônico, ele nos liga, cara. O cara não precisa saber de nada, a gente vai lá, a gente vai resolver. E quando um cara resolve de verdade, é um cara que ele resolve e ele fica responsável pelas consequências. Cara, você leva um carro, um mecânico, você vai lá, ó, meu carro tá com problema aqui. Ele vai lá, ele resolve. O mecânico bom não é aquele que resolve, é aquele que resolve e ele dá garantia do negócio. Ele fala, cara, eu resolvi, o problema era isso, não vai acontecer mais. Perfeito? Só que o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando você dá garantia, qualquer coisa que acontecer com aquilo, o cara vai te ligar. E é isso que vocês têm que tomar cuidado. Olha só, vou dar um exemplo para ilustrar o que eu tô falando. Olha aí, galera falou aqui, ó. Eu conhecia de $1000. Show essa história. Já ouvi uma parecida e é muito real. Pois é, eu realmente não lembro quanto que era o valor que o cara cobrou, mas eu falei 1 milhão aqui para vocês sacarem que, cara, tem valor esse tipo de conhecimento muito rápido. Eu dei numa live anterior aquele exemplo do médico, né? O cara tá andando, um cara caiu na rua, tá infartando, o cara foi lá, fez massagem cardíaca, cara, ressuscitou o louco. Quanto que vale um negócio desse? Você entendeu? Então, tome cuidado com isso. Agora, olha só. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui foi há uns 4 anos. O cara me ligou. E aí, Roberto, beleza, beleza? O cara tinha um protótipo. Falou assim, meu, só você vai poder me ajudar, cara. Passa aqui na oficina que eu tenho um pepino pra você aqui. Falei, beleza. Fui lá. Ó, tinha um protótipo, galera. Era um motor Honda. Motor traseiro, né? Protótipo de corrida e tal. Usava uma FT500. Na época não tinha a 600 ainda. Usava uma FT500. Usava um Dash... Não me lembro a marca que era Dash. Se bobear era até aquele que até a Fiotec vendia, que era o IQ3 lá, Respec, né? Acho que é essa marca. Tinha um Dash e tinha alguns outros módulos lá, Pick and Hold, tinha alguns outros periféricos lá. E daí, o cara ele tinha um problema de falha de motor, que vira e mexe falhava. E era uma falha assim que só acontecia na pista. Daí o cara falou, ó, já testamos de tudo. Eu queria que você revisasse o chicote. Beleza? Eu falei, não, beleza. Primeiro passo, sempre que tem um problema, aonde que um expert em calibração começa? Ele vai olhar o chicote? Não vai olhar o chicote. Ele vai aonde? No login. Mesmo que as pessoas já tenham falado que olharam o login. Você tem que olhar o login e ficar que nem louco para achar aquele problema. Pergunta em qual região da pista que aconteceu o problema. Pega datalogs antigos. Por quê? Se você achar um negócio no login, o seu serviço vai facilitar assim, ó, de uma maneira gigantesca. Beleza? E daí eu lembro que eu olhei o login e de fato tinha lá em alguma variável que eu não lembro mais. Faz muito tempo que eu não analiso os logins de Fiotec, mas tinha uma variável lá que falava quando tem problema no sinal de rotação. Eu falei, tá acontecendo, no login aparece mesmo que é um problema no sinal de rotação. Então vamos dar uma revisada nesse chicote aí, perfeito? Perfeito. Só que é o seguinte, cara, um chicote de um carro de corrida. Eu vou procurar no meu celular, eu acho que eu tenho essas fotos ainda. Daí eu mando na comunidade. É enorme, pessoal. Por quê? Foi um chicote que foi feito todo junto. Então a FT500 estava lá na frente, dela ia lá para trás no motor, fora que tinha mais uma tonelada de relé no carro, perfeito? Normalmente, por que eu falo com tudo junto? Fica uma dica para vocês. Normalmente, quando a gente faz um chicote aqui na Twizy, o que a gente faz? A gente separa os chicotes. Então, eu tenho o chicote da elétrica do carro e eu tenho o chicote do motor. Obviamente eles têm um conector entre eles, 12 volts,
de bobina, de bico, vem do chicote da elétrica, perfeito? E vai para um atuador do motor, bico, bobina e assim por diante. Mas a gente não faz tudo junto. Por quê? Porque se você precisa tirar do carro, você tem que tirar aquele 15 quilos de chicote, perfeito? E eu lembro que a gente ficou lá horas desmontando aquele chicote para levar no carro. Na hora de desmontar, eu já começou a me dar azia. Por quê? Tá, então vamos tirar esse olhal. Daí você começa a mexer no olhal, você olha assim, cara, isso aqui tá mal crimpado. Daí você vai tirar um olhal da chave de ignição, solta o fio na sua mão. Estão começando a entender que de um serviço simples, que é revisar o conector, a parte do conector de rotação, quando você põe a mão no negócio, já começa a aparecer outras coisas. E você começa a entender que antes, na cabeça do seu cliente, e na verdade os problemas que apareceram, talvez foram só do sensor de rotação. Certo? Talvez você já tinha um mau contato no 12 volts da geral. Talvez. Pode ser que você tinha. Só que você não viu nada no login, você viu do sensor de rotação. E daí você mexe no sensor de rotação e deu um outro problema que iria acontecer mais para frente, mas só apareceu agora porque você desmontou e vai montar de novo. Então, primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Tomem cuidado com revisão de chicote. Depois desse exemplo, eu vou contar tudo o que aconteceu naquele serviço. Mas depois desse serviço, cara, eu coloquei uma lei na Twizy. A gente só revisa chicote que a gente fez. Não dá para essa é uma dica, não estou falando que vocês têm que fazer, eu repito, no começo às vezes a gente precisa ter essa filosofia de pegar tudo para mostrar serviço, mas tomem cuidado, esse exemplo vocês podem pegar para fazer, mas você tem que chegar ao quê? No que você tem controle? No orçamento, você pode virar e falar para o cliente, olha, esse tipo de serviço normalmente eu não faço, sabe por quê? Porque daí eu vou revisar o sensor de rotação, na hora de desmontar, eu vou achar uma outra coisinha que eu vou ter que revisar. Então, eu posso te oferecer revisão do chicote completo e custa tanto. Você tem o poder do orçamento. Entendam que quando você passa um orçamento para uma pessoa, isso eu já quero quebrar um mito que acontecia muito comigo. Às vezes eu ficava com medo de passar o orçamento. Eu ficava com medo do que o cara ia achar do valor que eu passei. Com medo do cara achar caro. Pessoal, quando você passa um orçamento, você não está obrigando ninguém a fazer o serviço. Você não está apontando uma arma na cabeça do cara e fala assim, ó, você vai ter que pagar isso para mim ou senão, não é. Você tem total controle do seu orçamento. Você pode passar o preço que você quiser do orçamento. Você não está forçando o cara a fazer. O cara ele pode falar sim ou não. E tá tudo bem. Beleza? Voltando pro assunto lá do chicote. Então, cara, cada coisa que eu desmontava, cara, me dava uma sensação de azia, porque eu falava, nossa, cara, que burrada que eu fiz de pegar isso aqui, porque vai ser uma bucha. Para vocês terem uma ideia, vou contar um lance que é interessante para vocês verem mais um sinal de que esse mercado de injeção eletrônica programável é uma oportunidade de trabalho. O cara falou assim, me ajuda, porque é o seguinte, o cara que fez esse chicote, o cara, juro por Deus, o cara falou com essas palavras, é assustador o que o cara me falou, eu dou até risada quando eu lembro, o cara virou e falou assim, me ajuda, porque é o seguinte, olha aquela caixa de ferramenta ali, eu olhei e falei, o que tem aquela caixa de ferramenta? Numa oficina, normal, tem uma caixa de ferramenta. Cara, essa caixa de ferramenta, ela tá parada ali há 46 dias. Eu falei, tá, mas o que é isso aí? Ele falou, cara, essa caixa não é minha. Essa caixa de ferramenta é do cara que fez o chicote. Eu tô ligando pra ele já faz mais de 40 dias. Pra ele vir resolver isso aqui. O cara não me atende. E o pior, eu acho que o cara morreu. Porque a caixa de ferramenta do cara tá aí.
Como que o cara tá trabalhando? Eu conheço ele há anos, ele só tem isso aí de ferramenta. Então, o cara que fez o chicote largou a caixa de ferramenta lá, desapareceu e não atendia o cara. Então, existe em diversos mercados, mas nesse mercado existem muitas pessoas que trabalham e não têm o comprometimento de, deu problema, vou resolver. Deu problema, vou lá. Beleza, galera? Por que isso? Eu também entendo o lado. Às vezes o cara errou no orçamento, passou um valor com medo de cobrar o justo, passou um valor menor para não perder o serviço, daí ele passou daquele valor. Só que daí, como ele cobrou menos, na hora do serviço o cara fez mais ou menos, não se dedicou, deu problema, o cara falou, puta, eu vou tomar prejuízo de novo de lá. E daí o cara some, coloca no modo avião celular e finge que está viajando. Acontece muito isso. Então, para quem dica para quem vai começar a trabalhar na área, trabalhe sério, com comprometimento, cumpra o que você fala, que cara, é um passo de cada vez, você vai chegar lá. Só isso aí você já vai se diferenciar demais, beleza? Para encurtar essa história do que aconteceu, fui lá em Patuízes, na época a gente tava na primeira salinha, que era num fundo de quintal. Cara, compartilhando com vocês aqui, né, porque isso aqui não vai ao ar depois. Mas era no fundo do quintal mesmo, numa casinha que eu alugava, não era nem uma casa que eu alugava. Era uma parte de uma casa que eu alugava. E não tinha nem janela a sala. Tinha bolor na parede. Cara, um terror trabalhar lá. Trabalhamos quase 2 anos lá. E tinha umas bancadonas que a gente montou grandes. Cheguei com o chicotão, plop, joguei lá em cima. Conversei com os caras que trabalhavam com a gente. Falei, cara, que pepino. Falei, pelo menos é uma característica minha. Eu não ia conseguir só mexer no sensor de rotação. E a gente ir lá fazer o serviço só no sensor de rotação. E falar pro cara, ó, tá resolvido. Não tem nenhum pau no sensor de rotação. E ir lá e instalar de novo o chicote. Por quê? Tem gatilho, pessoal. Tem gatilho. Tem coisa no meio. Com certeza. E eu não queria. Aconteceu o seguinte. Uma das grandes diferenças da gente para muitas pessoas que fazem chicote é que, na grande maioria das vezes, a gente tá no autódromo durante a corrida e durante os treinos. E a coisa que eu mais detesto, que mais me dá medo, que arrepia o meu cabelo, é eu estar no autódromo atendendo uma equipe e chega um cara correndo, Roberto, o carro tá falhando, cara, tem um pau elétrico. Cara, isso me dá pavor. Por isso que eu sou fissurado em usar conector 1000 spec, fio bom, ter o melhor alicate que tem, porque eu não quero passar por isso. Entendeu? Beleza. Revisamos tudo naquele chicote. Com certeza, vocês podem... Uma das coisas que eu quero que vocês tenham certeza. Eu não fiz o cálculo de hora daquele serviço, porque senão eu ia chorar. Mas, bata no peito e assuma a cagada. Errou no orçamento, faça bem feito. Porque senão vai ser pior você fazer mal feito. Beleza. E naquela época, galera, eu até que cheguei a falar dessa época. A gente tava com um monte de serviço de chicote. E eu que não sou o cara que executa chicotes, não é a minha praia executar chicotes. Eu sou o cara de projeto de chicotes, de achar problema em chicote. Eu gosto disso aí. Sou louco por achar problema em chicote, eu gosto. Agora, fazer um chicote, crimpar, fazer as coisas no detalhe, não é a minha praia. Beleza? E eu tava fazendo na época. Por quê? Porque a gente tava com um monte de serviço que precisava fazer. E naquela época, como a gente não usava Motec, eu tinha muita dificuldade em oferecer serviço de calibração para as injeções nacionais. Perfeito? Porque normalmente os caras mesmo queriam fazer. Beleza. Daí terminamos o chicote. A gente foi instalar. Na época eu não fui instalar. A galera lá que trabalhava com a gente foi instalar. 2 dias depois, o cara me liga. Puta, Roberto, tô com um problema no chicote aqui, cara. Eu achei o problema.
Ponto-chave da história que eu esqueci de contar. Além dessa revisão, ele pediu, agora eu lembrei. Eu também queria que se adicionasse no chicote pedal, borboleta eletrônica e passasse para pick and hold. Galera, vou ser sincero, não sei se era para passar para pick and hold ou eliminar o pick and hold. Mas essas três coisas tinham que fazer no chicote, faz muito tempo. Mas que eu lembro bem, adicionar um conector de borboleta eletrônica, adicionar um pedal, porque antes era cabo, e eliminar o pick and hold ou adicionar um pick and hold, não me lembro. Beleza. 2 dias depois que a gente instalou, o cara ainda não tinha ido treinar, ele falou, Roberto, tô com um problema no chicote. Daí já começa, né? Puta, lá vem. O que aconteceu? Cara, a borboleta não tá funcionando legal. Falei, tá. Ele falou, e outra coisa, eu achei o que é. Um dos terminais, ele amassou e tá meio que pra dentro. Então, um dos terminais dentro do conector aqui, vou mostrar, por exemplo, nesse caso aqui, tentar mostrar pra vocês, isso aqui é um conector com terminal macho, tá? Não era esse exemplo aqui. Era um conectorzinho com terminal fêmea. Pra quem manja de chicote, era aqueles terminaizinhos que eles não são fechados, assim. É aquele terminalzinho que ele tem, tipo, sabe, igual de bico injetor. Que ele é assim. E daí uma das coisas correu pra dentro. E só para compartilhar pra galera que manja de chicote, é aqueles conectores que vão na sonda LSU 4.9 e vão em muitas borboletas eletrônicas. Aquele conector eu não uso mais nacional, a gente importa, porque os importados, ele vem com terminal banhadinho a ouro e ele é mais robusto o terminal, ele é fechado, não é esses semi-abertos assim, sabe, esses bipartidos assim. Enfim, daí não fui eu que fui fazer o retrabalho, foi o cara que revisou o chicote. O cara bom foi lá, pegou, trocou o conector. A gente só tinha mais um. Trocou o conector, montou, desmontou, montou, desmontou. Beleza. Outro aprendizado. Galera, sempre que vocês montarem um conector, pode parecer básico isso, mas é muito poderoso. Monte e desmonte. É um tipo de teste que você pode fazer. Às vezes, na hora de desmontar, o terminal não está numa posição legal, pode estragar o terminal, ou às vezes ele corre para dentro, perfeito? Então, sempre que vocês fizerem algum desses serviços, monte e desmonte algumas vezes para olhar e ver se está tudo ok, perfeito? Daí o cara foi lá, montou, desmontou, tá tudo ok, perfeito? Perfeito. Isso que eu pulei uma parte da história, que a borboleta não funcionava direito, e daí a ECU tava perdendo o mapa. Cara, e daí não era nada a ver com chicote, era um problema na ECU mesmo. Daí teve que fazer uma atualização de firmware, porque aquela versão tava com um problema que perdia mapa. Enfim, resumindo essa parte da história, que eu não quero falar mal de nenhuma marca, não tô falando mal de nenhuma marca, era um problema que aconteceu. Vamos encurtar a história. Ia ter corrida em Interlagos. E naquela corrida eu tava dando suporte pra... Qual carro que eu tava dando suporte? Eu não me lembro qual carro que eu tava dando suporte, mas a gente tava em Interlagos. Não era esse carro. Porque quando a gente faz chicote, não quer dizer que a gente vai dar suporte de pista. Quando tem serviço de calibração, normalmente a gente dá suporte de pista. A gente tá junto com o cara lá, beleza? E eu tava junto com uma outra equipe. No meio da corrida, era uma corrida noturna. Cara, era endurance isso aí. Então eu acho que eu tava com 71. No meio da corrida, o cara veio correndo. Cara, Roberto, me ajuda, a borboleta parou de funcionar, o carro tá vindo pros boxes. Falei, puta, vamos lá. Daí eu já falo, cara, por que eu peguei esse serviço? Mas vamos ver, né? Naquele chicote, olha como é engraçado. Naquele chicote tinha aqueles conectores de intermediários. Aqueles conectores de plástico, sabe? Que não é mil spec, não é Autosport, aqueles conectores de plástico. CPC. E daí, vai, pisa no acelerador, não abre, não tá abrindo a borboleta. Vai. Eu lembro que eu falei pra um cara, falei, viu? Desconecta e conecta aquele conector circular ali. O cara desconectou, conectou, liga aí, pô, funcionou.
Falei, meu, passa um tie-up aí, prendendo aí o chicote. Tá funcionando, tá funcionando. Vai. Pessoal, isso que eu tô falando não era um treino. A corrida tava acontecendo. Só pra vocês entenderem o negócio, a pegada. Você tem que resolver o mais rápido possível e garantir que não vai dar problema de novo, né? Só que é o seguinte, deu 2 voltas, parou de funcionar. Puta merda, né? Beleza. Desistiram da corrida. A gente foi ver, sabe o que era? Depois de 1 hora a gente olhando, era um mau contato no conector da borboleta. Se você pegasse, a borboleta tá aqui, o conector tá aqui. Se a gente desse uma carguinha no conector, ele voltava a funcionar. Se soltasse, pum, dava um mau contato. Parava de funcionar. Daí, cara, você fica com aquela sensação de puta merda, cara. Fizemos da melhor maneira possível. Trocamos o conector que tinha dado problema. A gente não trocou o terminal, a gente trocou o conector. Colocamos um terminal novo. Limpamos com alicate bem feito. Alicate bom. Daí, cara, beleza. O cliente saiu, não sei o que. Papapá. Daí tava o cara lá e falou, velho, desculpa que a falha foi minha. Eu falei, mas como assim? Não, cara, eu fiquei com medo de usar. Ó, não tô botando a culpa no cara e não há nenhuma crítica. Acho que o que o cara fez, eu faria no lugar dele. Ele falou, ó, depois que eu vi que aquele primeiro conector da borboleta deu problema, que estragou aquele terminal, eu fiquei com medo daquele conector. E eu sabia que nos carros originais o terminal não era assim. Eu fui num ferro velho, comprei um pedaço de chicote e eu mesmo emendei os fios e coloquei aquele conector que tinha terminal melhor. Mas pelo visto, deu problema bem ali. E o problema não foi na emenda do cara. O problema foi aonde? No terminal mesmo. Porque o terminal já estava com um pouco de folga. Perfeito? Já era um conector velho, usado há muito tempo. Só que vocês entendem que por mais que o problema não tinha sido no que a Twizy fez, a gente está envolvido com o pepino. O cara que está no autódromo, ele vê o carro parando e os caras me chamando. Eventualmente, depois de muito tempo, talvez o dono do carro nem lembre que o problema não foi no que a gente fez. Porque na hora da emoção, parecia que foi no que a gente fez. Depois que estava todo mundo calmo, na verdade não foi. Então, qual que é o aprendizado? Esses serviços de revisão de chicote, que não são, de um chicote que não foi você que fez, é o tipo de serviço que a gente não pega mais, tá? E não é que a gente não pega. O que eu falo pro cliente? Ó, mais uma dica. Como você falar pro cliente? Porque você virar e falar, não, esse tipo de serviço eu não faço. Meio que sou arrogante, não é legal. Você fala a verdade pro cara. Você fala, olha, revisões de chicote que não são a gente que faz, eu vou levar mais tempo para fazer do que fazer um novo, certo? Então, eu nem vou te passar o orçamento da revisão, porque vai ficar mais caro do que fazer um novo, beleza? Mas o material eu já tenho. Mesmo com material, cara. Mesmo com material. Para eu garantir que você não vai mais ter o problema, não vai ser revisando o chicote. Se eu revisar, eu vou resolver. Só que vai levar mais de 4 vezes o tempo. Então é melhor você comprar material novo e fazer o chicote comigo. Agora, e eu falo pro cliente com essa palavra. Agora, o que eu recomendo você fazer é você ligar para quem fez o chicote. Porque eu faço revisão de chicote, mas dos que a gente fez. Então, é muito importante você ter essa clareza de comunicação com o seu cliente. Certo? Ó, eu reviso o chicote, os que eu fiz. Para eu revisar esse chicote, vai custar mais caro do que você fazer um. E não tem problema nenhum, pessoal. Isso que eu tô falando para vocês. Não tem problema. Você que faz o serviço, quem que define o valor? Você. Não é o cliente. Não deixe os caras colocarem preço no seu serviço. Não deixe. Você quer ser um especialista? Você quer ser referência na área? Você acha que... Outra dica. Você quer ser especialista? Você quer ser referência na área? Sabe como que você faz? Se comporte como especialista desde já. Isso aí foi um conselho que meu pai falou para mim em 2006.
quando eu saí de casa para estudar para passar na prova de engenharia, na faculdade de engenharia. Meu pai falou assim, viu, quando que você vai ser engenheiro? Eu falei, ué, quando eu me formar, né? Quando eu tiver diploma eu vou ser engenheiro. Ele falou, errado. Você vai ser engenheiro a partir do momento que você se portar como engenheiro. Por isso tem pessoas que são engenheiros sem ter diploma e tem caras que têm diploma e ainda não são engenheiros. A mesma coisa do médico. Se o médico for foda, ele vai ter postura de médico a partir do momento que ele vestir o branco e ir para o hospital. Não interessa se ele é estudante. Não interessa nem se ele ainda está fazendo algum trabalho lá no hospital e não passou na faculdade ainda. Então, se você quer ser especialista em injeções eletrônicas programáveis, se porte como um desde já, porque isso vai te preparar e vai acostumar os seus clientes com isso, beleza? Então, não deixe nego pôr valor no seu serviço, nego falar, eu vou cobrar 1.000, puta, não faz por 800? Não faço, o meu valor é 1.000, por quê? Só que você explica pro cara, eu vou cobrar 1.000 porque eu vou resolver o problema, vou fazer isso, isso, isso. Beleza? Muito importante isso aí. Outro 7h20 já. Outro ponto. Então, revisão de chicote, que não a gente não faz. Beleza? Outro ponto que você tem que tomar cuidado. Encurtar ou alongar chicote, cara. Meu Deus do céu. É o tipo de serviço que você vai se ferrar de fazer. Vou dar um exemplo rápido aqui. Tem uma outra história aqui que é levar umas 2, 3 horas para contar tudo aqui. Mas era o seguinte coisa. Carro, eu cheguei lá, o carro tinha que fazer um chicote parcial. O que é um chicote parcial? Ou é só da elétrica, ou é só da ICU. O resto do carro não podia mexer, beleza? Por regulamento não pode mexer. E daí, o cara vira e fala o seguinte, olha, aquele chicote que você não vai fazer, que foi outra pessoa que fez, tá muito comprido, cara. E tava mesmo, era coisa assim de mais de metro comprido. O chicote vinha, voltava, passava no tie-up, assim, no chassi e ficava uma maçaroca de fio. Tá funcionando, tá tudo certo, só que o cara falou, tá me incomodando isso aí. Chicotão ali, à toa. Encurta lá pra mim. Galera, tenha em mente o ponto-chave. Sempre que você põe a mão em algo, você se torna responsável por aquilo. Então, se não tem como, às vezes tem serviço que, putz, é complicado você falar não pro cara, porque você já tá fazendo um outro serviço. Como que você resolve aquilo lá? Cara, cobra um valor que vai valer a pena de você fazer, beleza? Não caia no erro de, eu já tô fazendo um outro serviço, então eu não vou cobrar isso aqui para ajudar o cara. Não, todo mundo merece ajuda e tudo mais, mas, cara, você é um profissional, beleza? Profissional não faz esse tipo de coisa assim. Principalmente por quê? Porque você vai assumir o risco, cara. Você vai assumir o risco. Então, olha só que detalhe importante. Antes de você fazer qualquer tipo desse, por exemplo, de encurtar ou alongar chicote, primeira coisa que, cara, tome muito cuidado se você tem o material. Quando você vai encurtar o chicote, se você não tiver o conector, você vai ter que fazer uma emenda depois, tá? Então, sempre tente evitar fazer emendas em chicote. Só que qual que é o ponto chave? Antes de você fazer isso, sabe o que você tem que fazer? Vamos supor que você topou o serviço de você encurtar um chicote. O que você faz antes de encurtar o chicote? Então tem lá 8 sensores que você precisa encurtar. Sabe qual que é a coisa mais importante de se fazer antes de encurtar? Você testa se os 8 sensores estão funcionando. Porque senão, você vai abrir margem para você encurtar tudo direitinho. E daí quando você vai testar o seu serviço, tem 2 sensores que não funcionam. E, às vezes, não é o chicote. O sensor já tava com problema e ninguém viu. Então, você quer não se ferrar, teste antes os sensores, o atuador, teste aquele chicote que você vai mexer antes de você mexer, beleza? E documente muito bem para você não ligar nada errado. Mas um erro muito comum, o cara sai encurtando, faz um serviço perfeito, algo não funciona, daí o que você vai achar? O que seu cliente vai achar? Que o problema está
no serviço que você fez. E daí você desfaz, daí você pega multímetro, daí você testa. Tá tudo certo, tudo certo. Vamos trocar o sensor. Puta aí. O problema era no sensor. Ou o problema era no módulo. Você entende que não funcionar pode vir de um monte de lugar. Só que como você pôs a mão, todo mundo vai achar que é onde você mexeu. Então, outro ponto chave muito importante de você tomar cuidado. Quer ver outro serviço? Cara, eu tô aqui com uma ICU tal, me manda um chicotinho, esses tipos de pedidos, vocês tomem cuidado. Eu só preciso de um negócio, é muito simples. Quando o cliente já vem abordando você, é só isso aqui, é bem simples. Meu, não caia nessa lorota. Se fosse simples, o cara resolvia, meu. Entendeu? Tem algum chabu ali, tome cuidado. Ah, é só um chicotinho? Beleza. Daí, quanto que você vai cobrar por um chicotinho? Você entende que é o tipo de serviço delicado. E esses tipos de serviço são aqueles que parece que é pouco tempo, às vezes é pouco tempo, mas lembre que eu falei no início da live, tá aqui ó. Você começa, você pega o serviço, se resolve. Mas e depois? Às vezes você faz o chicotinho lá, você manda pro cara, o cara instala o chicotinho, daí ele fala assim, viu? Não comunicou aqui com o meu computador. Você entende que o cara vai ligar para você? Ele não vai ligar pro fabricante da injeção, porque às vezes a injeção não é nem no Brasil. O cara tá usando uma Mega Squirt, por exemplo. Você entende que o cara vai te ligar? O cara vai querer que se resolva o problema? E às vezes é um problema na ICU do cara. Às vezes é um problema na versão de software que ele tem. Às vezes é um problema no computador dele. Às vezes é um problema na porta USB dele. Às vezes a ICU tem nesse chicotinho é um conector serial. O problema está no adaptador do serial para USB. Então, de maneira macro, tomem muito cuidado com o tipo de serviço que você vai pegar. Por quê? Se você quer ser um especialista, se você quer ser reconhecido, se você quer ser diferente, você sempre vai fazer aquilo que eu te falei. Você vai assumir as coisas, certo? Então, se você topou fazer um chicotinho por 100 reais e não funcionar, assuma, fale com o cara, converse com o cara e resolva o problema, mesmo que dê prejuízo. A não ser que, né, o combinado sai caro. Daí você pode pensar nisso. Fala, pô, Roberto, mas é o seguinte, combinado sai caro. O combinado não é caro, né? Combinado é justo. Falei errado, desculpa. Combinado não sai caro. Se eu virar e falar pro cara, ó, esse tipo de serviço eu não faço, esse chicotinho aí, mas eu vou fazer para você, só que é o seguinte, viu? Não tem como eu garantir que funcione. Se der problema, você não pode ligar para mim. Pessoal, avalie o seguinte, e depois? Por que você vai pegar 100 reais e se portar como um cara que não assume a bronca? E se comportar como um profissional que não é comprometido? Você entende que às vezes não vale a pena. Beleza, é um serviço, é um cliente, é uma grana que vai entrar. Não estou falando que 100 reais é pouco dinheiro, muito pelo contrário. Só que às vezes não vale a pena. Por quê? Porque você virar e falar para o cliente, ó, eu faço. Só que é o seguinte, eu não garanto, eu não te dou o suporte. Qual mensagem que você passa para o cliente? Você acha que aquele cara... E depois? Você acha que ele vai querer te ligar quando aparecer um chicote? Para fazer um chicote completo? Qual mensagem que você vai passar para aquele cara? Ah, esse cara aqui não é comprometido, ele não sabe fazer. Agora, se você nega o serviço, mas nega o serviço, digamos assim, com uma postura de profissional, olha, esse tipo de serviço é o seguinte, é um serviço rápido de fazer, só que é uma injeção eletrônica que não tem como te dar suporte depois. Beleza? Por causa disso, disso e disso. Então, qualquer coisinha que aconteça, eu não vou conseguir te ajudar. Então, por isso, infelizmente, eu não posso pegar esse serviço. Ó, recomendo tal fulano, passa um cara pro cara para tentar resolver. Não passe qualquer um também, né? Outro ponto, né? Outro ponto. Tome muito cuidado com recomendar serviço, tá? É mais uma coisa que eu só faço quando eu tenho certeza absoluta que o cara que eu estou recomendando vai resolver o problema do cara. Por quê?
senão o cara vai ligar para você. Quando você recomenda alguém e o cara não faz o serviço, a primeira coisa que o cara faz, antes até de ligar a segunda vez pro cara, ligar para você. Pô, você recomendou o cara lá, o cara me deixou na mão, eu paguei. Já aconteceu isso comigo, galera. Eu paguei o cara não me atende o telefone, eu não sei o que aconteceu com o carro. Você falou que o cara era bom. Eu pensava, meu, eu conheço o cara. Como que o cara fez isso? Então saquem. Você conhecer um profissional é uma coisa. Você ter feito serviço com ele, saber se ele entrega mesmo é outra. Tomem cuidado com recomendar aos outros. Então, sempre pensem no suporte depois. Um erro muito comum de quem vai trabalhar, não só em chicote, mas com calibração, é na hora de você montar o serviço, o valor do seu serviço, você esquecer que o cara vai ligar depois. Você esquecer que você vai ter que fazer um acesso remoto, alguma coisinha pode acontecer, algum ajustezinho vai ter que ser feito. Então, deixe bem claro para o seu cliente, importante, vou bater de novo nessa tecla. Clareza com o cliente, clareza. Você fala, ó, esse é o valor para esse serviço. Se precisar de outras coisas, tem um valor X por hora, sei lá, você tem que ter uma clareza em como vai ser cobrado, o que está incluso e assim por diante, tá? E não se esqueçam, pessoal, vocês têm um poder. Quem está fazendo o serviço tem um poder. O que você controla? É você que controla o maldito orçamento. É você que fala quanto vai custar. O cliente, ele aprova ou não. Você não precisa falar um valor para o cara aprovar. Você passa o valor do seu serviço, de quanto vale o seu serviço. Beleza? Outro erro muito comum em orçamento é o seguinte: você passar um valor para um cliente e um valor diferente para outro cliente, porque você é amigo de um, ou você sabe que aquele cara tem mais dinheiro. Isso é um erro muito grande, pessoal. É muito importante você ter uma padronização dos valores dos orçamentos que você vai passar, certo? Ó, então esse tipo de serviço é nessa faixa, por que eu falo faixa? Porque em calibração, cada motor é um motor, cada motor tem sua dificuldade. Você vai calibrar um motor com injeção direta é uma coisa, você vai calibrar um motor com injeção indireta é outro. Então você ao longo do tempo vai criando isso, mas tenha uma padronização, beleza? Porque a partir do momento que você usa um preço para cada um, isso aí pode sim pegar mal para você, beleza, galera?